E houve guerra no céu. Essa é uma frase que se encontra no livro do Apocalipse, quando vai denotar uma guerra que aconteceu antes da criação deste mundo, uma guerra envolvendo seres espirituais, criados pelo próprio Deus num conflito cósmico. Esse conflito cósmico muitos desconhecem e neste vídeo eu quero falar a respeito do conflito cósmico. Será que o Antigo Testamento também fala a respeito desse acontecimento? Ou será que é apenas o livro do Apocalipse? Vocês vão se surpreender com este vídeo, portanto eu peço que deixem os seus likes e os seus comentários e se inscrevam no canal. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar diversos vídeos que propõem falar a respeito da queda de Satanás ou simplesmente a origem de Lúcifer, como muitos colocam aí em seus vídeos no YouTube. Muitos dão diferentes versões aí da guerra celestial que aconteceu antes da criação e existe até mesmo uma divergência em algumas pessoas aí sobre se essa guerra vai acontecer ou se ela já aconteceu. Eu particularmente creio que essa guerra já aconteceu, visto que os textos bíblicos são muito bem claros a respeito desta narrativa. Mas, afinal de contas, qual é a origem realmente da guerra celestial? O que aconteceu para que essa guerra ocorresse? Qual foi o motivo da rebelião dos anjos caídos e qual foi o motivo da queda de Satanás? Seria ele, no caso, um anjo, um arcanjo, um querubim ou um serafim? Também existe a questão a respeito de seu nome, de seu real nome ou pelo menos o nome que ele possuía antes de sua queda. A guerra no céu é basicamente um conflito celestial, um conflito espiritual entre, no caso, as forças sobrenaturais, aí no caso do bem, contra as forças sobrenaturais do mal, que geralmente são chamados aí simplesmente de anjos de Deus contra os anjos caídos e vice-versa. No Novo Testamento é principalmente atestado no livro do Apocalipse, ao lado aí no caso de paralelos e alusões aí que são ditas e propostas aí na Bíblia hebraico-aramaica no Antigo Testamento e curiosamente também nos manuscritos do Mar Morto. Uma curiosidade que poucos sabem é que os manuscritos do Mar Morto também falam a respeito desta guerra. E lembrando que os manuscritos do Mar Morto também faziam parte da coletânea sagrada de livros lidos pelos judeus antigos da época de Cristo e de pelo menos 200 a 300 anos antes de Cristo. A guerra é descrita como o resultado, no caso, de um ser celestial, antes, no caso, tido e conhecido no cristianismo como Satanás, que se rebela aí contra Deus e, no caso, leva a uma guerra entre os seus seguidores, isto é, aqueles que estavam com eles, no caso, e também aqueles que estavam ao lado de Deus, liderados, no caso, pelo arcanjo Miguel. Algo interessante é que muitas pessoas discordam que os anjos ou seres espirituais criados por Deus, eles não teriam livre arbítrio, só que existe uma certa confusão aqui que as pessoas fazem. Se eles não têm livre arbítrio, seriam eles então como robôs? A realidade é que não. A própria guerra nos céus mostra que houve opiniões opostas, isto é, escolhas opostas. E nós podemos, então, discernir aqui que sim, houve uma livre escolha tanto dos anjos do bem quanto dos anjos do mal. Para acontecer uma guerra, deve ter ali, no caso, opiniões opostas, ou seja, eles tinham sim o livre arbítrio para poderem pensar e escolher a qual lado iriam ficar. Mas a realidade é que o próprio Deus já sabia de tudo isso. O próprio Deus, no caso, já determinou o fim de Satanás antes da criação e durante a criação, visto que Cristo foi morto antes da criação e também durante a criação, isto é, o Cordeiro de Deus já havia sido sacrificado. Deus já sabia de tudo o que aconteceria e já determinara o fim, no caso, deste anjo rebelde. No Novo Testamento, a guerra no céu fornece base para o conceito dos anjos caídos e para o banimento, no caso de Satanás, para o inferno.
A guerra é frequentemente apresentada em obras de arte cristã, como o poema épico O Paraíso Perdido, de John Milton, que a descreve como ocorrendo ao longo de 3 dias como resultado de Deus Pai anunciar Jesus Cristo como seu Filho. Sobre Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 10. Então uma guerra irrompeu no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e seus anjos lutaram de volta, mas ele não foi forte, no caso, Satanás não foi forte o suficiente, e eles perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado para baixo, aquela antiga serpente chamada de Diabo ou Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado para a terra e seus anjos com ele. A tradição cristã tem histórias sobre seres angélicos expulsos do céu por Deus, muitas vezes apresentando a punição como infligida em particular a Satanás, no caso com Satanás, como resultado da ligação deste motivo com a passagem citada do livro do Apocalipse. A expulsão de Satanás do céu, que outras versões do motivo apresentam como uma ação do próprio Deus, tornou-se atribuída, no caso aí, ao arcanjo Miguel, a mandado de Deus, na conclusão de uma guerra entre 2 grupos de anjos, dos quais, por causa da menção da cauda do dragão lançando 1/3 das estrelas do céu para a terra, 1/3 supostamente estava do lado de Satanás, apesar do fato de que a expulsão das estrelas, Apocalipse 12:4, é relatada como ocorrendo antes do início da guerra no céu, Apocalipse 12, verso 7. O pecado que Satanás, no caso, teria cometido, muitos acreditam que teria sido a inveja, mas na realidade foi o orgulho, a soberba, a altivez. Sim, não foi exatamente a inveja, mas sim, no caso, o orgulho, a presunção. Satanás era orgulhoso por si só, e as escrituras sagradas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vão dizer que, no caso, o pecado deste anjo caído foi sim o orgulho, o se achar superior a todos, inclusive superior até o próprio Deus. No Antigo Testamento, o orgulho de Satanás é mencionado, no caso, no livro de Ezequiel e também no livro de Isaías. Já no Novo Testamento, o orgulho de Satanás é falado aí pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3, verso 6. No Antigo Testamento, muitas pessoas têm dúvidas sobre a questão da descrição desta guerra que houve no céu e da queda de Satanás, mas nós podemos ver ali algumas alusões, no caso aí, menções indiretas, no caso não diretas, de paralelos aí, no caso, a esta queda. Os paralelos são traçados com a passagem principalmente em Isaías capítulo 14, verso 4 a 17, que menciona o filho da manhã que caiu do céu e foi lançado na terra. No versículo 12 desta passagem, a palavra hebraica que se referia à estrela da manhã foi traduzida para o latim como Lúcifer, com a aplicação ao diabo da história da estrela da manhã. Lúcifer foi então popularmente aplicado a ele como um nome próprio. O termo Lúcifer, no nome latino, literalmente portador da luz ou portador da luz, para a estrela da manhã, ou simplesmente o planeta Vênus, em aparições matinais. É frequentemente dado ao diabo em histórias populares. Só que um adendo que eu devo fazer aqui, uma observação, é que este portador da luz ou estrela da manhã é um elogio comum dado a todos os anjos, e não seria exatamente o nome próprio, no caso, deste ser que se rebelou. Além de Isaías, nós também temos Ezequiel, capítulo 28, verso 14, onde vai falar a respeito de um certo querubim caído, que basicamente, no caso, se rebelou contra Deus e por conta ali de sua presunção, por conta de sua soberba, acabou sendo jogado no abismo. Um fato que eu não posso deixar de dizer aqui é que tanto Ezequiel 28 quanto Isaías 14, na verdade, não estão tratando diretamente aí da queda celestial. Não, a queda celestial e Satanás ali são simplesmente alusões. No caso, são menções indiretas. O texto, na verdade, está falando do rei da Babilônia e do rei de Tiro. Mas será que é apenas isso que nós temos a respeito da guerra celestial e da queda de Satanás? A realidade é que não.
Nós também temos, graças às descobertas dos manuscritos do Mar Morto, no caso nós temos muito mais informações a respeito dessas crenças, a respeito de uma guerra que aconteceu antes da criação. E estas tradições, no caso, estes textos que eram tidos como ali escriturísticos, eram tidos como canônicos, inspirados por Deus, no caso são tirados dos manuscritos do Mar Morto. Alguns estudiosos discernem o conceito de uma guerra no céu em certos manuscritos do Mar Morto, a saber, no caso, aí a guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas, que também é conhecido como manuscrito da guerra. Ele é chamado de 1QM e 4Q 491, 497. E também o Cântico 5 dos Cânticos do Sacrifício do Sábado, que é conhecido como 4Q 402, e o documento também de Melquisedeque, no caso que é chamado de 11Q13. Curiosamente, no pergaminho da guerra, isto é, Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas, nesse pergaminho, de acordo com Menahem Manson, no caso, os anjos da luz, que são liderados aí pelo general dos exércitos celestiais, o arcanjo Miguel, que é descrito como príncipe da luz, no caso, lutaram aí, no caso, no céu, contra os anjos das trevas, que são identificados e liderados aí por um anjo caído chamado pelo nome de Belial, enquanto os filhos da luz lutam contra os filhos das trevas na terra. E durante a última das 7 batalhas descritas no pergaminho, virão e ajudarão os filhos da luz a obter a vitória final. Ou seja, o livro do Apocalipse escrito pelo apóstolo João estava fazendo referência a esta guerra aqui descrita nos manuscritos do Mar Morto, algo que já era comum naquela época do próprio apóstolo e anteriormente os judeus já conheciam a respeito desta guerra. Sendo um dos nomes mais antigos para, no caso, o principal antagonista desta guerra, aí sendo o próprio Satanás sendo chamado por um de seus nomes mais antigos, Belial, que Jesus também alude, no caso, a Beuzebu no Novo Testamento. Segundo James R. Davila, fala aí a respeito do Cântico 5 dos Cânticos do Sacrifício do Sábado como descrevendo uma guerra escatológica no céu, semelhante à encontrada no 11Q13 e as tradições sobre o arcanjo Miguel na regra da guerra e no livro do Apocalipse. Ele sugere que Melquisedeque, que é mencionado tanto no documento de Melquisedeque quanto no 5º Cântico dos Cânticos do Sacrifício do Sábado, pode ser um guerreiro divino que está envolvido no conflito junto do arcanjo Miguel, num sentido futurista. Me digam aqui nos comentários se vocês conheciam o que os manuscritos do Mar Morto falavam a respeito da guerra celestial e que nós temos aí exemplares que são aí anteriores à época de Cristo que vão retratar a respeito desta guerra. Um abraço e fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.